O Supremo Tribunal Federal decidiu que não há imunidade de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, para compras realizadas por entidade filantrópica. Nessa quinta-feira, o plenário reverteu decisão da Justiça de Minas Gerais, que havia concedido imunidade do ICMS sobre medicamentos e serviços adquiridos pela Casa de Caridade de Muriaé. Para a Justiça Mineira, a entidade filantrópica teria direito a não recolher o imposto, porque presta assistência médica gratuita à população carente. Mas todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Dias Toffoli, reafirmando a jurisprudência do Supremo. Entendo não haver maiores razões para se alterar a orientação consagrada nesta Corte. À luz da jurisprudência predominante, reputo que a imunidade tributária subjetiva, no caso do artigo 156 da Constituição Federal, em relação aos impostos, aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito e que é irrelevante para resolver essa questão e investigar se o tributo repercute economicamente. A doutrina é farta sobre o assunto. Levando em conta, portanto, os limites do texto constitucional e levando em conta a perspectiva assentada nesta Corte, estou acompanhando a conclusão do eminente relator e afirmando que, nesta direção, o benefício da imunidade subjetiva não se estende, para tal fim, ao contribuinte de fato. É impossível não ter simpatia pela ideia de não se tributarem medicamentos e equipamentos hospitalares. Eu acho que todos nós temos simpatia por essa ideia e acho que essa é até uma política pública desejável. Como, de resto, já se faz em relação ao IPI, de diversos medicamentos que têm alíquota zero. Porém, eu acho que poderia produzir um efeito sistêmico desastroso se nós mudássemos uma jurisprudência tradicional, consolidada, relativamente à imunidade se aplicar apenas ao contribuinte de direito e não ao contribuinte de fato, para atender a uma situação específica que a gente acharia mais justa, sem poder prever que impacto sistêmico isso teria de uma maneira geral. O relator leu a tese de repercussão geral, que deverá ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Ainda durante a sessão, os ministros modificaram decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que admitiu a regulamentação por lei ordinária de exigências para a concessão da imunidade tributária para entidades que prestam assistência social. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, entendendo que a regulamentação só é possível por lei complementar. Nesta sentada, o ministro Marco Aurélio esclarece que a questão, de fato, foi resolvida mediante perícia, mostrando que a entidade recorrente cumpria os requisitos necessários para fazer jus à imunidade. E eu, então, entendo, tal como entendeu na ocasião o ministro Euri Zavascki, que no mérito assiste razão ao ministro Marco Aurélio, porque a solução dada por Sua Excelência é consentânea com o que está disposto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal e também no artigo 146, 3 da mesma carta, na medida em que, para esta benesse ou para alterar a sistemática, o regime, existe lei complementar e não lei ordinária. Então, refazendo o meu voto, na verdade, eu enunciei um voto meramente provisório naquela época, naquela sentada, eu agora acompanho integralmente o voto do ministro Marco Aurélio. A decisão foi tomada em recurso com repercussão geral reconhecida. Os ministros também elegeram a lista tríplice de candidatos ao cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral na vaga reservada aos juristas. A lista é formada pelos advogados Admar Gonzaga Neto, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Silveira Banhos. Os nomes serão encaminhados ao presidente da República, Michel Temer, que vai escolher um.
Bom, e para falar sobre a sessão de ontem, está aqui conosco no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, na sessão de ontem, os ministros acabaram confirmando uma jurisprudência da Corte, né? O assunto dessa semana toda no Supremo foi direito tributário e ontem uma questão mais específica tratando da imunidade tributária e dessas entidades de assistência social, beneficentes de assistência social. No caso do ICMS, o recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais, que pretendia afastar a alegação da recorrente de que não se deveria pagar esse ICMS, ainda que em razão das condições gratuitas de prestação dessa saúde pública no município de Muriaé de Minas Gerais, acabou levando a vantagem e os ministros confirmaram a jurisprudência do Supremo no sentido de que não há a possibilidade de se conceder a imunidade tributária do ICMS na aquisição de medicamentos e ou serviços prestados por essas entidades filantrópicas ou essas entidades de assistência social, beneficentes de assistência social. E o ministro Dias Toffoli, durante o seu voto nesse julgamento que teve início na quarta-feira, mas que acabou sendo concluído na quinta, a partir do voto do ministro Dias Toffoli, foi um julgamento por unanimidade, todos os ministros acabaram entendendo da mesma forma. Ele lembrou o voto do ministro Gilmar Mendes numa suspensão de segurança que envolvia o mesmo tema. E o ministro Gilmar Mendes dizia que deixar o Estado de arrecadar esse imposto poderia gerar uma grave lesão à economia pública e, nesse sentido, acabava não reconhecendo a imunidade tributária para essas entidades filantrópicas. Esse foi um dos julgamentos realizados na tarde de ontem, quinta-feira, e o outro julgamento realizado também foi um outro recurso extraordinário, todos eles com repercussão geral reconhecida, mas desse da relatoria do ministro Marco Aurélio. E a grande discussão que nós vimos na reportagem, inclusive, era se, para se atender ao artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que trata também de imunidade tributária dessas entidades beneficentes de assistência social, para saber se elas têm imunidade ou não acerca dos chamados da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, qual é o tipo de lei que a Constituição deseja que seja editada para regulamentar a possibilidade de imunidades, lei ordinária ou lei complementar. Porque o artigo 195, parágrafo 7º, ele diz que a isenção dessas contribuições tem que ser feita atendida às exigências legais. E não diz se é lei ordinária ou se é lei complementar. E esse foi exatamente o questionamento do recurso extraordinário, que o Tribunal Regional da 4ª Região já havia entendido ser constitucional a regulamentação por lei ordinária, mas ontem, por maioria de votos, seguindo o voto do ministro Marco Aurélio, relator, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que, nesse caso, tem que ser feito por meio de lei complementar e não lei ordinária. E uma coisa que é muito comum, não tão comum, mas é possível que aconteça até a finalização do julgamento, já que esse recurso extraordinário já havia sido iniciado, foi a evolução do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele já havia votado no sentido de negar provimento nesse recurso e acabou modificando o seu voto na sessão de ontem, o que acabou gerando um placar favorável à tese levantada pelo ministro Marco Aurélio. E sendo um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, essa decisão deve se aplicar a todos os processos que estão em andamento. Lei ordinária não pode, lei complementar pode estabelecer quais são essas exigências que vão alcançar essas entidades beneficentes das imunidades previstas no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Obrigada, Karina, pela participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Até a semana que vem. Até lá.